Parte 5. Os sinos que não tocaram Norvos era diferente. Enquanto as cidades costeiras haviam caído sob a sombra das asas dos dragões, Norvos erguia-se no interior, entrincheirada nas colinas áridas ao leste de Pentos. Era uma cidade de 2 níveis: a parte baixa, às margens do rio Noine, comercial e vibrante, e a cidadela alta, o grande Norvos, empoleirada no topo de um penhasco, onde os sacerdotes barbados governavam com mãos de ferro e corações de pedra. Aegon sabia que Norvos seria um osso duro de roer. Não havia um porto para queimar, não haviam muralhas baixas para escalar, não haviam mercadores ricos para comprar. Havia apenas pedra, fé e guerreiros que haviam dedicado suas vidas à disciplina e à guerra. E havia os sinos. Os sinos de Norvos eram lendários em todo o mundo conhecido. 3 sinos enormes no Omé, Narra e Niel, cujos bádalos podiam ser ouvidos a quilômetros de distância. Cada sino tinha um significado. No Omé anunciava nascimentos e casamentos, Narra convocava os fiéis à oração, Niel era o sino da guerra. Enquanto a frota imperial consolidava o controle sobre Pentos, Aegon enviou espiões para Norvos. O que eles trouxeram não era animador. Os sacerdotes barbados, homens que nunca raspavam suas longas barbas, símbolo de sua sabedoria e poder, haviam fechado a cidade. Estranhos não eram bem-vindos. Comerciantes eram revistados, interrogados, muitas vezes presos. As muralhas da cidade alta haviam sido reforçadas com madeira e pedra, e as balistas, muitas balistas, apontavam para o céu em todos os ângulos imagináveis. O alto sacerdote, um homem chamado Torgold Nargorin, cuja barba grisalha chegava à cintura, havia feito um discurso na praça principal. Os dragões são abominações. Aberrações da feitiçaria valeriana. Os deuses nos protegerão. Os sinos tocarão a vitória. O povo, fanático e temeroso, acreditou. Nome, Narra e Niel, Rhaenys murmurou, estudando os relatórios. Dizem que Niel é o sino da guerra. Quando ele toca, todos os homens aptos pegam em armas. E Norvos tem muitos homens aptos. Visenya, ainda se recuperando dos ferimentos leves que Vagar sofrera na batalha naval, franziu a testa. Podemos queimar a cidade baixa. Forçá-los a descer. Ou podemos cercar. Esperar que a fome faça o trabalho. Cercar pode levar meses, Orys objetou. E meses significam que Coor, Lorath, talvez até Bravos, se recupere e forme outra aliança. Aegon ouvia em silêncio, seus olhos violeta fixos no mapa. Norvos estava marcada com um círculo vermelho. Ele traçou a rota do rio Noine com o dedo, pensativo. O rio, ele disse finalmente. O Noine leva a Norvos. Até a cidade baixa, Rhaenys confirmou. Mas há corredeiras perigosas. Grandes navios não passam. Apenas barcos pequenos, barcaças. Barcos pequenos, Aegon repetiu. E o que transportam? Rhaenys entendeu onde o irmão queria chegar. Suprimentos. Comida, principalmente. Norvos não produz o suficiente para se sustentar. Importa grãos de Pentos, carnes de Coor, peixes do mar salgados. Aegon sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Então cortaremos o rio. Não com navios com dragões. O plano era simples. Enquanto a atenção de Norvos estava voltada para o sul, para a ameaça óbvia vinda de Pentos, Aegon e Rhaenys voariam para o norte, seguindo o curso do Noine, e destruiriam todos os barcos, todas as barcaças, todos os depósitos de suprimentos que encontrassem. Visenya, com Vagar, ficaria em Pentos, pronta para defender a cidade caso Bravos tentasse algo, e também para servir de escavoos ocasionais perto de Norvos, apenas para lembrá-los do que estava por vir. Norvos seria estrangulada lentamente, sem um único ataque direto. As primeiras semanas foram de tensão silenciosa. Em Norvos, os sinos permaneciam em alerta, prontos para tocar Niel ao menor sinal de perigo. Mas os dragões não vinham. Apenas Vagar, às vezes, aparecia no horizonte distante, circulava lentamente e desaparecia. Os sacerdotes barbados começaram a se perguntar. Estariam os Targaryen com medo? Estariam os dragões doentes? Ou seria alguma armadilha? Enquanto isso, nos rios e estradas que levavam a Norvos, a fome começava a chegar.
Barcos carregados de grãos afundavam misteriosamente durante a noite, suas cargas desaparecidas, suas tripulações nunca encontradas. Caravanas de comerciantes eram atacadas por ninguém sabia dizer o que. Alguns sobreviventes falavam de sombras no céu, de um calor repentino, de um rugido distante antes do fogo. Thorgold Nargothrond recusava-se a acreditar. São histórias. Medo de camponeses. Os dragões não podem estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas os estoques de comida diminuíam. E o povo começava a murmurar. No segundo mês, a situação tornou-se crítica. A cidade baixa de Norvus, sempre mais vulnerável, mais exposta ao comércio e à influência externa, começou a pressionar os sacerdotes. Mercadores que haviam perdido suas cargas exigiam compensação. Famílias que não tinham o que comer culpavam a liderança. Thorgold respondeu com a única ferramenta que conhecia: fé. Convocou o povo à praça principal, subiu em um púlpito de pedra, e começou a pregar. Os deuses nos testam. Os dragões são instrumentos de sua vontade, para purificar os fracos, para fortalecer os fortes. Aqueles que perseverarem serão recompensados no paraíso. A multidão ouviu, acenou, acreditou pelo menos por mais algumas semanas. Mas quando o terceiro mês começou e a primeira criança morreu de fome, a fé começou a vacilar. Aegon observava de longe, pacientemente. Ele não queria destruir Norvus. Queria que Norvus se entregasse. Uma cidade destruída era inútil. Uma cidade intacta, governada por líderes que deviam sua posição a ele, era um ativo valioso. Já passamos fome suficiente, Rhaenys argumentou. O povo sofre. As crianças morrem. Quanto mais tempo esperaremos? Até que os sinos toquem, Aegon respondeu. Mas não Níriel. Os sinos de rendição. Ela franziu a testa. Norvus não tem sinos de rendição. Então criaremos um. Na calada da noite, quando a lua estava encoberta por nuvens escuras, 3 sombras cruzaram o céu em direção a Norvus. Balerion, Vhagar e Meraxes voavam baixo, quase tocando as copas das árvores, seus corpos imensos deslizando como fantasmas na escuridão. Sobrevoaram a cidade baixa primeiro. Abaixo, as ruas estavam vazias, as pessoas escondidas em suas casas, temendo que a noite poderia trazer. Apenas algumas tochas tremeluziam, guardas nervosos patrulhando as muralhas. Então subiram. Subiram em direção ao grande Norvus, a cidadela no topo do penhasco, onde os sacerdotes dormiam em seus aposentos de pedra. Os dragões pousaram silenciosamente na praça principal da cidadela. O chão tremeu, pedras se soltaram das muralhas próximas, mas ninguém gritou, ninguém teve tempo. Aegon desmontou de Balerion, sua espada de aço valeriano em punho. Visenya e Rhaenys flanqueavam-no, seus olhos brilhando na escuridão. Os guardas que tentaram resistir caíram antes que pudessem dar o alarme. Os sacerdotes que acordaram com o barulho foram capturados antes que pudessem alcançar os sinos. Em menos de uma hora, Aegon estava diante de Thorgold Nargothrond, no quarto particular do alto sacerdote. O velho homem, sua barba grisalha desalinhada pelo sono interrompido, encarou o imperador com olhos que misturavam medo e ódio. "Mata-me", ele cuspiu. "Os deuses me receberam de braços abertos." Aegon inclinou a cabeça. "Não vim matá-lo, alto sacerdote. Vim oferecer-lhe uma escolha." "Escolha?" Thorgold riu, um som amargo. "Que escolha? Servidão ou morte?" "Paz ou salvação?" Aegon corrigiu. "Olhe pela janela, Thorgold. Veja minha irmã montada em Vhagar. Veja meu irmão Orys, que espera lá embaixo com 1000 soldados. Veja seus guardas mortos, seus sacerdotes capturados, seus sinos silenciosos." Ele aproximou-se, sua presença imensa enchendo o pequeno quarto. "Seu povo está morrendo de fome, Thorgold. Crianças, mulheres, velhos. E por quê? Por orgulho. Por fé. Por medo de dragões que, até agora, não queimaram uma única casa em Norvus." Thorgold tremeu. As palavras do imperador ecoavam algo que ele mesmo pensara nas noites solitárias, quando a fé vacilava e a dúvida surgia. O que oferece?" Aegon sorriu.
Ofereço a mesma coisa que oferecia Pentos, Amir, Alice. Autonomia, sob minha soberania. Seus sacerdotes continuarão a liderar em questões de fé. Seu povo continuará a viver como sempre viveu. Apenas reconhecerão que, acima de tudo, há um imperador em Volantis. Pagarão impostos metade do que pagavam antes, para ser justo, e em troca receberão proteção, comércio e, mais importante, comida. Muita comida. Barcos chegarão amanhã com grãos de Pentos, se eu ordenar. Thorgold fechou os olhos. Pensou em sua fé, em seus deuses, em sua vida dedicada à disciplina e à devoção. Pensou também nas crianças mortas, nas mães que choravam, nos pais que amaldiçoavam os sacerdotes nos becos escuros. E se eu recusar? Ele perguntou, sua voz um sussurro. Aegon apontou para a janela. Então Niel tocará. Mas não será o sino da guerra. Será o sino da morte. Meus dragões queimarão esta cidadela até os alicerces. Depois queimarão a cidade baixa. Depois caçarão cada sobrevivente pelas colinas. Em uma semana, Norvus será apenas uma lembrança, e eu encontrarei outro para governar suas ruínas. Thorgold abriu os olhos. Lágrimas escorriam por sua barba. Os deuses me perdoarão, ele murmurou. Então ajoelhou-se. Ao amanhecer, os sinos de Norvus tocaram. Mas não foi Niel, o sino da guerra. Foi Nome, o sino da paz, e Narra, o sino da oração, tocando juntos em uma harmonia que nunca havia sido ouvida antes. O povo, confuso, saiu às ruas. Viram os dragões pousados pacificamente na praça principal da Cidade Baixa. Viram seus sacerdotes, liderados por Thorgold, ajoelhados diante de um homem de cabelos prateados e olhos violeta. Viram, no horizonte, os primeiros barcos carregados de grãos descendo no Ine. A fome havia acabado. A guerra havia acabado. Norvus pertencia à Nova Valíria. Mas nem todos estavam satisfeitos. Entre os sacerdotes, havia aqueles que consideravam a rendição uma traição aos deuses. Entre o povo, havia aqueles que viam os dragões como abominações, não como salvadores. E nas sombras da cidadela, homens encapuzados reuniam-se para planejar. Não foi uma rendição, um deles sussurrou. Foi um assassinato. Thorgold vendeu nossa fé por um prato de comida. O que podemos fazer? Outro perguntou. Os dragões estão aqui. Os soldados volantinos patrulham as ruas. O primeiro homem sorriu. Podemos esperar. O império é grande demais para ser vigiado sempre. Um dia, os dragões voarão para longe. Um dia, eles cometerão um erro. E nesse dia, estaremos prontos. Nas profundezas do grande Norvus, onde apenas os sacerdotes mais antigos conheciam os segredos, algo antigo começou a ser desenterrado. Algo que nem mesmo os Targaryen poderiam imaginar. Em Pentos, Aegon celebrava sua vitória mais limpa. Norvus havia caído sem uma única batalha campal, sem um único incêndio devastador. Era um novo modelo de conquista: estrangulamento econômico, infiltração noturna, negociação estratégica. Você está se tornando um governante, não apenas um conquistador, Rhaenys observou, um sorriso nos lábios. Governantes conquistam corações, Aegon respondeu. Conquistadores conquistam territórios. Preciso de ambos. Visenya, sempre prática, apontou para o mapa. Conor é a próxima. E depois Lorath. E depois, Braavos. Braavos esperará, Aegon decidiu. Braavos é um inimigo para outro dia. Primeiro, consolidemos o que temos. Depois, pensemos no que virá. Orys ergueu sua taça. Para a Nova Valíria. Que seus sinos toquem para sempre. Todos beberam. Mas nos olhos de Aegon havia uma sombra. Algo perturbava, algo que ele não conseguia identificar. Talvez fosse apenas o cansaço da conquista. Talvez fosse a certeza de que impérios, como dragões, também podiam cair. Ou talvez fossem os sussurros que chegavam do leste, carregados em ventos que nenhum dragão podia controlar. O império crescia. Mas as sombras também cresciam. E nas sombras, os sinos silenciosos de Norvus aguardavam.